Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje mais um react ao programa da ESPN com todas as informações do Corinthians. E a torcida se animou mais uma vez com a notícia de Pogba, quando Memphis Depay fez uma ligação ao vivo para falar com o jogador. E aí, será que vem? Qual é a sua opinião? Deixe aqui nos comentários se você acredita que ele pode vir e se é um nome que vai ajudar muito o Corinthians. Deixe aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Deixe também o seu like e se inscreva no canal para não perder nada. E vamos ao vídeo. Olá amigos do Sport Center, no fim de semana a torcida do Corinthians ficou animada com o registro de uma ligação do Memphis Depay ao lado do Pedro Silveira, que é o diretor financeiro do Corinthians, para Paul Pogba. Memphis é amigo do jogador francês, mas a informação que a gente tem é que neste momento não há uma proposta do Corinthians para a contratação de Pogba. Teria que fazer toda a negociação e também um aporte financeiro muito grande de uma patrocinadora nos moldes da contratação do Memphis Depay. A prioridade da diretoria do Corinthians neste momento é a manutenção do elenco. O Corinthians acertou a contratação do goleiro Hugo Souza, contrato até 2029, também as renovações de Carrijo até 2026 e de Romero até 2025 e tenta a renovação também do Maicon junto ao Shakhtar Donetsk. Jogadores do Corinthians se representam no dia 7 de janeiro, Corinthians que tenta conquistar um título na próxima temporada, o que não acontece desde 2019. E até, André, para trazer aqui para a nossa conversa, o nosso companheiro André Hernan apurou o seguinte, que o compliance do Corinthians também fez um pente fino nas empresas que estão se colocando para parceria, para uma possível negociação com o Pogba. E aí, essas empresas aprovadas, aí sim a negociação pode correr. Então, há uma conversa e vendo também quem pode dar esse aporte ao Corinthians, esse suporte da negociação, coisa semelhante com o que aconteceu com o Memphis. Embora jogadores desse tamanho também, todo o que vem, né, como retorno, acho que acaba também pagando muita coisa. Vamos lembrar que o Corinthians recebeu um e-mail de um possível parceiro que provavelmente não tinha nenhum interesse em oferecer dinheiro, queria apenas aparecer usando o magnífico potencial de receita que o Corinthians tem com os seus milhões e milhões de torcedores, né? Então, esse tipo de coisa acontece sim. Por outro lado, não deveria ser encarado como mérito, e aqui eu não faço uma crítica ao Corinthians, mas não deveria ser encarado como mérito as pessoas que neste momento representam um clube como o Corinthians ou do tamanho do Corinthians serem diligentes com o compliance, essa palavra bonita, no sentido de tratar bem e com atenção e com o devido capricho na sua lição de casa aquelas empresas que porventura queiram se associar ao clube numa contratação de qualquer jogador que seja. Então isso não é mais do que a obrigação de quem temporariamente representa um clube que é seguido por tanta gente e ocupa, né, uma parte importante da vida de milhões de pessoas. Então eu acho ótimo que seja assim. Por outro lado, eu não vejo como nada mais do que obrigação. Quanto à vinda de Pogba, como o Corinthians estruturaria esse negócio, se seria mais um presente de patrocinador ou o clube se encaminharia por aventuras para fazer essa negociação, eu prefiro aguardar para saber se isso de fato está acontecendo ou vai acontecer, para poder dizer o que eu penso a respeito de uma eventual chegada de um nome como o do Pogba, que já estava em um certo declínio antes de ser punido, o que não significa que ele não tenha jogo, e ele é, do ponto de vista, né, das comparações de carreiras, um jogador consideravelmente maior do que o próprio Memphis, que até agora fez tão bem ao Corinthians. A Conmebol divulgou as datas e horários das fases prévias da Libertadores e Bahia como brasileiros na fase de número 2. Corinthians que enfrenta o Universidade Central, primeiro jogo em Caracas, na Venezuela, no dia 19/2, às 9h30 da noite. E o jogo de volta no dia 26 de fevereiro, também às 9h30 da noite, em São Paulo. E o Bahia
que enfrenta o The Strongest, faz a sua primeira partida em La Paz no dia 18 de fevereiro e também decide em casa o seu jogo, a sua fase 2, em Salvador no dia 25 de fevereiro, às 9h30 da noite. É isso aí, galera. Este foi mais um vídeo aqui no canal. Como vocês viram, a situação pode ser muito boa para o Corinthians, porque não é só a torcida que quer o Paul Pogba aqui no timão, mas também jogadores e, é claro, empresas que já estão aí se colocando em propostas para patrocinar um jogador desse tamanho. Nós sabemos que o Corinthians recebeu, né, a diretoria, o marketing, recebeu aí um e-mail de um site para patrocinar o jogador e, como foi dito, não queria dinheiro, apenas um lugarzinho ali para que o nome dessa empresa, né, desse site, fosse mostrado, porque o Corinthians é um time muito grande. Só que o diretor, né, assim como o Augusto Melo também deixou bem claro que não tinham recebido proposta nenhuma do jogador e também não tinha feito, né? Mas isso não mostra que o time não esteja... Isso mostra o tamanho do Corinthians. E é claro que isso, né, não deixa tão claro para a gente, para a torcida, para os próprios repórteres, se o Corinthians tem ou não interesse. Apenas foi dito que ainda não tinha nenhum contrato, nenhum pedido, não tinham entrado com nenhuma negociação. Mas, do jeito que as coisas andam, é muito provável que o Corinthians já esteja sondando aí a situação do jogador, né? Porque já é bem conhecida, já esteja sondando aí as maneiras de trazerem o jogador para dentro do Brasil e, é claro, do timão. Também, como nós vimos no final aí do jornal, também foi liberado, né? A Conmebol já trouxe aí as datas, já trouxe aí quem são os times que vão se enfrentar na pré-Libertadores, e o Corinthians já está aí com data marcada, e isso com certeza anima muitos jogadores que se empenharam demais nesse final de temporada para chegar onde chegaram. Não é verdade? Nós sabemos que o Corinthians até setembro estava lutando contra a sombra do rebaixamento, e após setembro o Corinthians simplesmente decidiu ligar o turbo e subiu como um foguete. E, como foi dito algumas vezes nas redes sociais, em até algumas mídias, alguns jornais, que se houvesse mais umas 5 partidas, o Corinthians estaria lutando para ser campeão do Brasileirão, onde o Corinthians estava bem ruim lá no meio da temporada 2024. Claro que eu gostaria de saber a sua opinião, você que viu o jornal até aqui, que viu aí a situação do Corinthians, na verdade, na pré-Libertadores e na situação do Paul Pogba. O que você acha? É um jogador que pode sim vir para o Corinthians, fazer aí uma grande mudança, ajudar o Memphis Depay ou até mesmo ser ajudado pelo Memphis Depay, porque nós sabemos que o Memphis Depay está fazendo muito bem ao Corinthians, mas o Pogba é um grande jogador. Imagina ele do lado do Memphis Depay, Yuri Alberto e todo o elenco do timão. Também deixe nos comentários o que você achou aí da fase 2 da pré-Libertadores. Vou gostar muito de saber a sua opinião. Desde já, obrigado a todos que chegaram até aqui. Deixe o seu like para mostrar que você gostou das notícias que eu trouxe aqui. Se inscreva no canal para ficar por dentro de todas as notícias do canal. E também clique aqui embaixo no sininho e ative as notificações. E assim que tiver mais notícias, você recebe sempre em primeira mão. Obrigado a todos mais uma vez e até o próximo vídeo. Valeu, fui!